Bem-vindo e bem-vinda ao 365 Dias com a Bíblia. Chegamos ao nosso dia 38. Se por acaso este é o seu primeiro dia por aqui, sinta-se em casa, viu? Já aproveita e se inscreve no canal para a gente continuar essa caminhada. Hoje, nossas leituras nos levam a Êxodo, capítulos 10 e 11, ao Salmo 37 e a Mateus, capítulo 21. Vamos juntos nessa jornada? O tema que vai costurar nossas leituras de hoje é muito forte. Vamos falar sobre a perseverança na fé, mesmo quando tudo parece impossível. Também vamos explorar o que significa confiar no tempo de Deus, seja na libertação de todo um povo, seja na justiça que finalmente chega. E, por fim, vamos contemplar a autoridade de Jesus, que nos chama a ter uma fé que não hesita. Nosso percurso hoje tem 4 paradas. A gente começa com a mão firme de Deus, em Êxodo. Depois, mergulhamos em A Confiança do Justo, no Salmo 37. Em seguida, testemunhamos a chegada do Rei, no Evangelho de Mateus. E, para fechar, refletimos sobre a divina providência com a ajuda do Catecismo. Vamos começar? Nossa primeira leitura nos leva ao livro do Êxodo. A tensão entre Moisés e o faraó está no auge. A gente vai acompanhar as últimas pragas, que vêm logo antes da libertação do povo de Israel. Vamos perceber juntos a firmeza com que Deus manifesta seu poder. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó, porque lhe endurecia o coração e o de sua gente para manifestar os meus prodígios no meio deles, para que contes aos teus filhos e aos teus netos as maravilhas que fiz no Egito e os prodígios que operei no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Depois de Moisés e Arão se apresentarem novamente ao faraó, que continua resistindo, o Senhor envia a 8ª praga. Um vento do Oriente traz uma nuvem de gafanhotos como nunca se viu. Eles cobrem toda a terra, a ponto de o chão escurecer. Devoram toda a vegetação, cada fruto, não sobra nada de verde em todo o Egito. Diante de tanta destruição, o faraó parece que vai ceder, até pede perdão, mas assim que a praga passa, seu coração se endurece de novo, mostrando como era profunda sua teimosia. Logo em seguida, o Senhor envia a 9ª praga. Ele diz a Moisés: estende a mão para o céu, e que se formem sobre todo o Egito trevas tão espessas que se possam apalpar. E foi o que aconteceu. Por 3 dias, uma escuridão total, quase palpável, cobriu o Egito. As pessoas não conseguiam nem se ver umas às outras, mas onde moravam os israelitas havia luz. O faraó ainda tenta uma última negociação, mas Moisés recusa. A paciência se esgotou e o confronto chega a um ponto final, sem retorno. O faraó ameaça Moisés, dizendo: fora de minha casa, guarda-te de me rever, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E Moisés responde com firmeza: tu o disseste, já não verei o teu rosto. Antes de sair, Moisés entrega a última e mais terrível mensagem do Senhor. Ele anuncia: pela meia-noite passarei através do Egito, e morrerá todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó até o primogênito do escravo. Haverá em toda a terra do Egito um clamor tal como nunca houve. Sabereis assim como o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. É o anúncio solene da Páscoa que está para acontecer. Depois de uma leitura tão intensa sobre a dureza e a injustiça lá em Êxodo, a palavra de Deus agora nos oferece um refrigério, o Salmo 37. Ele é um convite à confiança e à paciência, uma meditação sobre a justiça de Deus que, no seu tempo, sempre prevalece. O salmista nos dá um conselho muito sábio: não te irrites por causa dos que agem mal, nem invejes os que praticam a iniquidade, pois logo eles serão ceifados como a erva dos campos e como a erva verde murcharão. E em contraste, ele nos garante: os que esperam no Senhor possuirão a terra, quanto aos mansos possuirão a terra e nela gozarão de imensa paz. E aqui, a gente chega bem no coração deste salmo, um convite direto à nossa alma. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele, e ele agirá. Como a luz, fará brilhar a tua justiça, e como o sol do meio-dia, o teu direito. Em silêncio, abandona-te ao Senhor, põe tua esperança nele. E o salmo continua, repleto de promessas para quem se mantém fiel. O Senhor torna firmes os passos do homem. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão. Fui jovem e já sou velho, mas jamais vi o justo abandonado. O Senhor ama a justiça e não abandona os seus fiéis. Vem do Senhor a salvação dos justos, que é seu refúgio no tempo da provação.
Agora, a gente segue para o Novo Testamento. Aqui, aquela esperança que o Salmo nos anunciava começa a tomar forma. A gente vai ver a chegada do rei a Jerusalém. Mas não um rei com a força de um exército, e sim com uma humildade que revela uma autoridade muito, muito maior. Jesus está se aproximando de Jerusalém. Ele envia 2 discípulos para buscar uma jumenta e seu jumentinho, cumprindo exatamente o que dizia a profecia. Os discípulos os trazem, cobrem os animais com seus mantos e Jesus monta. A multidão, super entusiasmada, estende seus próprios mantos e ramos de árvores pelo caminho, aclamando em voz alta: Hosana ao filho de Davi! Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Essa entrada de Jesus causa um alvoroço na cidade inteira. A pergunta que ecoa por toda a parte é: quem é este? E a multidão que o seguia respondia com convicção: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A sua identidade é proclamada ali, publicamente. Logo depois de entrar na cidade, Jesus vai direto para o templo. E lá ele faz um gesto de autoridade profética. Ele expulsa os que vendiam e compravam, derruba as mesas dos cambistas e declara: está escrito, minha casa é uma casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Ele estava restaurando a santidade daquele lugar. No dia seguinte, voltando para a cidade, Jesus viu uma figueira que não tinha frutos. Ele a amaldiçoa e a figueira seca na hora. Os discípulos ficam maravilhados e perguntam: como é que a figueira secou num instante? Essa reação deles abre a porta para um ensinamento fundamental. E a essa pergunta Jesus responde com uma lição que vai ao centro da nossa fé. Ele disse: em verdade eu vos declaro que se tiverdes fé e não hesitardes, fareis não só o que foi feito a esta figueira, mas se disserdes a esta montanha: levanta-te e atira-te ao mar, isso se fará. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. É um chamado radical para a gente confiar no poder de Deus, que age por meio da nossa fé. Depois da leitura da palavra, ouvimos agora o Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 302 a 308, como síntese da fé vivida e transmitida pela Igreja. Essa reflexão vai nos ajudar a unir todas as leituras, mostrando como Deus guia todas as coisas. O Catecismo define a divina providência de uma forma bem clara. São as disposições, ou seja, as maneiras pelas quais Deus conduz toda a sua criação em direção à perfeição final. Ele nos ensina que Deus guarda e governa tudo o que criou, e que tudo está nu e patente a seus olhos, inclusive as futuras ações que nós, criaturas livres, vamos tomar. E o Catecismo nos mostra que Deus não age sozinho. Ele convida as suas criaturas a cooperar com ele. Para nós, seres humanos, ele concede a dignidade de participar livremente da sua providência, nos confiando responsabilidades. Desse modo, nós nos tornamos verdadeiros colaboradores de Deus. Ele é a causa primeira que age através de nós, que somos as causas segundas. Essa verdade é inseparável da nossa fé em Deus Criador. O Catecismo conclui essa reflexão citando São Paulo, que diz: é Deus que produz em nós o querer e o operar segundo seu beneplácito. Isso, longe de diminuir a nossa dignidade, na verdade a realça, mostrando que a nossa capacidade de agir e de fazer o bem vem, em última análise, do próprio Deus. Hoje caminhamos por Êxodo 10 e 11, pelo Salmo 37, por Mateus 21 e pelos parágrafos 302 a 308 do Catecismo da Igreja Católica. Se esta leitura te ajudou, se inscreve aqui no canal para a gente continuar juntos amanhã. Deixe aqui nos comentários o que mais tocou seu coração e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Nos vemos no próximo dia da nossa jornada.